Bom dia, sejam bem-vindos a mais um podcast Tech ao Molho, apresentado por mim, para quem não me conhece, sou o Paulo e o Marcelo. Vamos hoje comentar sobre o TikTok, o BeReals e ainda o GTA, assuntos já abordados a semana passada. Vamos também falar sobre a NASA e os seus últimos projetos, a Amazon e os seus novos produtos, o Elon Musk e o seu robô, avanços interessantes, como outros assuntos, a crise elétrica, a Apple, o Facebook e muito mais. Portanto, fiquem para ouvir porque vai valer a pena. E que há? E que é, Paulo? Estamos bem? Estamos. E tu? Que tal a tua semana? Correu bem? Correu. Sempre a andar. Agora está difícil, estamos a receber tantos e-mails que está difícil dar resposta. É verdade. Nunca pensei muito que trabalho. fosse assim. Sim. Mas esta semana recebemos o nosso primeiro e-mail, não foi? Sobre a cor do iPhone, qual é que era mais barato ou caro, se era o branco ou o preto. Foi de facto uma primeira participação na opinião de um ouvinte. Espero que ele tenha resolvido o dilema. Eu falei com ele no dia seguinte e resolveste perfeitamente. Ainda bem. Vamos então se calhar começar por o que falámos no podcast anterior. O TikTok Now. Sim, podemos voltar rapidamente sobre os assuntos que discutimos a semana passada. A feature que foi copiada pela BeReals chama-se TikTok Now, a do TikTok, e está no top dos downloads e está a ter sucesso. O que é que teríamos a acrescentar? Eu por acaso estive um bocado a refletir nessa situação. Eu até instalei o BeReals, mas por um bocado de preguiça acabei por não utilizar. Tinhas de tirar fotos. Hã? Tinhas de tirar fotos, então não usaste. Tinha a fazer 3 cliques seguidos. Realmente, não. Já tenho ouvido falar deles, que eles acho que já existem há mais de um ano, mas já tenho ouvido falar deles em vários podcasts e pessoas que utilizam e a experiência que eles têm ao utilizar o BeReals. E até estes dias voltaram uma equipa de podcasters que eu sigo já há algum tempo, voltaram a partilhar um bocado a utilização que eles fazem ao BeReals. Cada um adaptou um bocado a forma de utilizar à sua maneira, ao tempo que tem a dispor. Por exemplo, tu recebes uma notificação, podes fazer logo a foto, ou então podes fazer de conta não vi, e pedes de forma mais tarde e tens o crédito, entre aspas, para fazer a foto. E então eles, cada um utiliza um bocado à sua maneira, e até estava assim um bocado a pensar no facto que dificilmente vejo uma rede social, já falámos nisso até a semana passada, comparando com a outra rede social que só estava disponível no iPhone, que era o Clubhouse. Sim. E dificilmente vejo, ou eles passam a um business, a um modelo de negócio de publicidades, como os mais, e aí contra isso não tenho comentários, ou então tentam fazer os utilizadores pagarem, que, dada a fama que eles têm, apesar de ser uma ideia um bocado, diria, fora da caixa, se bem que acho que é um bocado de exagero, comparativamente às outras redes, dificilmente vejo pessoas a quererem pagar por isso. Então fico mesmo bom ficar como as mais redes sociais, porque muitas redes sociais já apareceram e já desapareceram. Falámos de i5, falámos de... havia tantas, até umas eram mais populares nos países que noutros. Sim, vamos ter de esperar um bocado para ver como é que vão fazer. Eu agora estou mais curioso à espera de quando é que o Instagram vai fazer algo parecido e como é que vai fazer. Sim, que o Instagram, desde a sua essência, mudou bastante, desde que o Mark o comprou. Por quem diria o modelo de negócios que eles acabaram por utilizar e o que era e o que é hoje. Hoje é um bocado uma shop. É um bocado tudo. Tem os Reels, igual ao TikTok, tem os Stories, tem tudo. Mas sim, ao longo dos anos, claro, adaptou-se. Mas vamos continuar. E nós falámos da leak GTA 6.
o suspeito supostamente já foi detido no Reino Unido e acredita-se que pertence a um conhecido grupo chamado Lapsus. E este hacker aponta que este jogo possa custar cerca de 2 mil milhões de dólares para ser produzido. 2 mil milhões. Para terem uma noção, o GTA V foi um investimento de 254 milhões de dólares. 10 vezes menos. Que diferença. A verdade são apenas números. Vamos relativizar um bocado. No entanto, efetivamente, dá muita massa. Mas se formos agora fora brincadeiras relativizar um bocado, pronto, eles lançaram o último GTA V há quase 10 anos atrás. Sim. Quase 10 anos. E entretanto já muitos milhões fizeram sobre o GTA V, e depois eu acho que eles têm um bocado de uma pressão, porque nós até falámos sobre isso, o que é que eles podem reinventar. Sim. E então, tirando designs, renderizações excepcionais, que isso custa muito dinheiro por causa do poder de processamento que tens de ter por trás, vejo pouco que eles possam acrescentar, a não ser que realmente acrescentaram qualquer coisa mesmo revolucionária. Vamos ter de esperar para ver. Eu acho que eles vão mudar a engine que está por trás do processamento, porque agora acho que há uma que é Unreal 5 que saiu recentemente e os gráficos são mesmo muito bonitos. Eu não sei se vão realmente fazer isso ou se eu vi uma imagem na internet de alguém a dizer que ia fazer isso e foi uma pessoa aleatória. Eu também ouvi falar sobre isso, que eles iam mudar para outro engine. A ver, vamos. Ia falar de coisas também recentes. E agora que houve o Tesla AI Day, o dia de inteligência artificial da Tesla, que eles fazem do género de uma conferência. Uma keynote. Sim, e o Elon Musk, não Elon Musk, a Tesla revelou o primeiro protótipo do seu robô chamado Optimus. O robô humanoide da Tesla. Para um ano, eles o ano passado, eles meteram literalmente uma pessoa com um fato a fingir ser um robô. Este ano já teve, tinha muitos cabos, sim, mas... Eu por acaso não tinha visto, na altura ouvi falar do robô vestido, ou melhor, do humano vestido de robô, e que deu muito que falar. Desta vez até vi o vídeo que me enviaste, não o vi todo, mas vi uma grande parte, e realmente dá um bocado que pensar. Vejo que eles próprios disseram, era a primeira vez que eles tiraram apoios canadianas, vamos dizer, e a primeira vez que realmente ele mexia sem ter nenhum apoio, preso por nenhuma corda. Sim. Não sei qual é a tua opinião. Eu por acaso vi e reparei que o robô fazia tudo muito devagarinho, via-se que realmente o robô estava com medo de mexer muito depressa e cair. Mas eles mostraram, o robô entrou, eles mostraram, claro, o robô entrou, assinou e depois desviou-se e meteu-se num canto. Mas ele parece muito vagaroso, sim, mas temos de ter em conta também que é um protótipo de um ano. Eles pegaram na inteligência artificial que estão a usar nos carros e adaptaram um bocado para o robô. Eles estão a fazer tudo por visão. Depois tiveram a mostrar uns exemplos em que usava o robô para regar umas plantas, para entregar uma caixa de uma encomenda, e numa linha de produção a pegar numa peça e a colocar noutro sítio. Ele está muito vagaroso, mas agora um bocado com o treino é que ele vai melhorar. Mas engraçado que no final eles mostraram um robô já com tapado, em que o primeiro robô não tem nenhuma cobertura e dá para ver os cabos todos e assim. Depois mostraram que é a próxima iteração que já tem uma cobertura, mas que este, como ainda é protótipo, ainda não consegue andar. Mas engraçado, estava 3 pessoas à volta do robô e ele estava a acenar, depois o robô quase caiu, ele começou a mexer as pernas e assim quase caiu, e o Elon Musk diz algo assim: como já sabemos, as apresentações da Tesla, as demos nunca correm bem, como aconteceu na Cybertruck.
Eu por acaso achei piada ele dizer isso. Pois foi. Ficou com a fama. Para quem não sabe, na Cybertruck, quando eles apresentaram a pick-up deles, a ideia deles era ser resistível. Ter um vidro tão forte que aguentava um impacto e também à volta as portas e assim. Só que eles normalmente testavam primeiro atiravam a bola ao vidro e depois é que batiam com o martelo na porta. Mas quando eles fizeram a demo, primeiro bateram na porta com o martelo e depois atiraram ao vidro a bola. Então o vidro partiu e eles não estavam à espera. E depois o alarme tipo, isto não devia acontecer, manda outra vez e voltar a partir. E no momento aquilo foi um fail, mas depois foi memorável. Depois eles explicaram, eles nunca experimentaram daquela forma, foi sempre ao contrário. Como às vezes fazer testes, por acaso é uma coisa que se faz, por exemplo, na Bosch, eles têm, e Bosch, e quem diz Bosch diz outras marcas, eles quando uma parte dos engenheiros tem como trabalho prever situações não habituais, tipo, vem uma rabanada de vento e leva, estou a fazer exemplos mesmo estúpidos, mas eles têm que prever coisas que não são muito estatisticamente ocorríveis. Pior cenário. Se calhar estou a inventar palavras também. E no caso, eles não tinham muitas variáveis e não fizeram certamente muitas iterações, porque inverter os dois era a primeira coisa que se podia fazer. Provavelmente eles testaram individualmente muito e depois experimentaram aquilo uma vez, ok, funciona sempre. Afinal... Podemos tentar, podemos vender assim. Mas eu por acaso, quando vi o vídeo, e a coisa que me chamou assim um bocado a atenção, por-me assim a pensar e com uma mente um bocado aberta e inspirada em filmes. O uso disto? O que é que pensas? Sim, o uso. Eu pensei em duas coisas. A primeira coisa que pensei foi esta porra da inteligência artificial. Eu sei que é um algoritmo programado por um ser humano que é treinado com imagens, dependendo de qual seja a finalidade da dita inteligência. Sim. E pela minha limitação por não conhecer suficientemente isso, fico a pensar até que ponto o robô poderá ter ideias próprias, não direi ideias, mas fazer alguma coisa por ele, e com isso falo do extremo de se virar contra nós, que é aquela coisa que é muito discutível, que todos os especialistas que ouvi da área disseram que era uma completa estupidez. Sim, até eu ontem vi uma notícia que um especialista disse não faz sentido, somos nós que os programamos. Pois, e é baseado nisso que para mim não faz sentido. E da mesma forma, não é só por ele ter aspecto de pessoa, porque assim foi desenhado, robôs já existem há décadas. A própria Tesla sei que desenvolveu muitos robôs a nível interno para transportar as peças de um ponto A a um ponto B. Sim, a maior parte dos robôs, por exemplo, a Tesla neste está a tentar fazer um robô que seja genérico, propósito. Por exemplo, que ele consiga te fazer compras, que ele consiga cozinhar, que ele consiga meter a louça do jantar na máquina de lavar. Eu acho que a ideia deles é fazer um bocado as tarefas assim que uma pessoa normal consegue. E daí a forma dele ser muito parecida a uma pessoa. Para ele conseguir... Toma rica, a piada era fácil. Mas não vamos falar aqui de coisas... Pronto. Efetivamente... Os jovens vão ser mais felizes, porque o Elon Musk diz que em princípio vai ser menos 20 mil euros. Uma pessoa gasta mais com... Comprar um carro. Ou comprar um carro, Marcelo. Não vamos falar de... Para comprar um carro. Pronto. E até, por exemplo, onde eu trabalho, nós, a parte de desenvolvimento, nós
e a produção, que está ligada à produção, o objetivo de onde eu trabalho é produzir peças para ser vendidas, e quanto mais barato for a produção dessas peças, melhor. E então procuramos sempre automatizar tarefas que não têm valor acrescentado nenhum e que sejam simples. Por exemplo, em cada máquina o abastecimento de peças é feito por robôs. Depois tens a entrave de entrada, que para fazer 1000 peças não te justifica fazer as ferramentas necessárias para adaptar o robô à função, porque tens base, tens ferramentas específicas, mas a partir de 5000 peças nós passamos logo sobre essa máquina que tem o robô, e é a forma que temos de substituir um humano. E isso, quando temos vários tipos de robôs, e quando digo robôs, aquilo é um braço que metes uma ferramenta na ponta para pegar nas peças, uma pinça ou uma por vácuo, uma membrana de vácuo. Até, por exemplo, temos uma tarefa tão simples que é uma peça de relógio que é entregue peça a peça, fazer o condicionamento da peça. Então o robô pega as peças do stock e mete-as nas embalagens que são entregues ao cliente. E isso era feito por humanos. E estávamos sempre ali a perder tempo, então aquilo meteu-se ali num canto robô e ele passa a semana a fazer isso. E recebe igual. Passa a semana, se calhar dia e noite, e recebe igual. E nunca se queixa. Sim. Ele nunca se queixa. Mas no ano passado, quando a Tesla lançou esta ideia que ia fazer um robô, eu achei que fazia sentido da parte deles, porque o que eles estão a fazer estão a utilizar a inteligência artificial que usam nos carros para o autopilot, para a condução autónoma. O que eles fazem nos carros é um bocado, como eles só usam a visão das câmaras, é interpretar como uma pessoa interpreta e tentar conduzir a partir da interpretação que o carro vê. Este robô basicamente é a mesma coisa, só que abriu para muitas mais áreas. Por exemplo, agora ele tem de perceber que está num corredor, tem de perceber que está numa casa. Mas é uma boa forma da Tesla treinar a sua rede neuronal com este robô. Porque se tiver, por exemplo, eles metem os carros na estrada e os carros aprendem a conduzir de forma autónoma na estrada. Mas claro, eles só sabem sobre a estrada e claro, há aqueles corner cases e assim, mas só isso. Com este robô vão conseguir alimentar de uma forma ridícula, que vai estar, se calhar, em casas de muitas pessoas, em várias empresas, vão estar a fazer coisas diferentes e vão conseguir, de uma forma, ter uma AI mais inteligente. E o facto é que realmente uma estrada, apesar de ter vários tipos de estradas, cores de linhas, marcadas, não marcadas, é mais simples do que se tiveres que subir, se tiveres que passar numa casa que tenha... que há muitas casas que têm as peças quadradas ou retangulares, mas há outras casas mais arquitetónicas que têm peças um bocado embiosadas, e isso para o robô, se bem que aquilo é como o robô da aspiração, ele vai fazer a leitura da área 3D. E são dados que alimentam o learning do Sim, mas chip. Eles estão a usar literalmente o mesmo chip que usam no carro. E outra coisa é, na altura que eles lançaram isto, as pessoas para que eu quero um robô a meter os pratos na máquina de lavar, porque a máquina de lavar, se pensarem bem, já é um robô, mas é um robô que o único propósito dele é lavar a louça. Nós temos robôs específicos. Sim. Temos, por exemplo, o de aspirar, que só aspira, temos a de cortar a relva, de limpar vidros, a máquina de lavar. É tudo processadores de arma. Este aqui se calhar não é arma. Uma tarefa específica. Mas sim, a ver, vamos como isto vai evoluir, mas é prometedor. Até agora, com o tempo, o robô vai ficando mais... Os movimentos vão ser mais suaves, o próprio robô vai aprender. Não o robô, mas as redes neuronais que a Tesla está a usar para fazer o robô. E assim é como os carros ao início também, provavelmente, conduziam-se pior e agora conseguem-se conduzir melhor. Apesar que eu vi um vídeo ao bocado, eu por acaso achei piada, que era o carro tem autopilot e o carro no ecrã do meio faz a imagem do que ele consegue ver, se é um carro, um caminhão, e à frente dele estava uma carroça de cavalos.
E o carro estava com 2 pessoas em cima. E o carro estava a identificar um caminhão. E depois identificava um carro. E depois identificava um caminhão. E depois identificava um carro. Depois identificou um caminhão aí contra eles. E depois voltou a identificar um carro. Tipo, não está. O que eu pensei foi. Ficou perdido. Eles se calhar nunca tinham visto. Não é, se calhar já aconteceu, mas tipo, não treinaram para ele pensar: olha, isto é uma carroça de cavalos. Porque hoje em dia não é normal na estrada tu vês uma carroça de cavalos. Sim. Eles também fizeram um teste de meter uma pessoa, acho eu, assim no meio do nada, com um stop na mão. E ele ficou assim um bocado embaralhado, porque primeiro ele detecta pessoas e para. Depois também tinha um stop que tinha que parar. Então ele ficou assim um bocado... Eu já não me lembro os detalhes, o resultado da experiência, mas que até foi feito mesmo no início. São situações que eles têm que se preparar. E o facto de estarem em casa... vão acabar por desenvolver melhor ou mais o chip. Sim, e uma outra pergunta séria é: e como é que o robô vai se carregar? Vai ter um banco e ele vai se sentar na tomada? É assim, da mesma forma que o robô de aspirar, ele vê que tem pouca bateria e vai à base, certamente vai ter um banquinho para ele. Mas eu por acaso estou curioso. Mas pode-se carregar de pé, é que senão ocupa espaço, sentado. Mas depois carregar de pé pode consumir energia para estar de pé, para conseguir aguentar estar de pé. Pode ter um sistema mecânico para mas trancar as supostamente pernas. o robô vai conseguir ter uma bateria de um dia de trabalho, foi o que a Tesla disse. Vai ter autonomia suficiente para um dia de trabalho. Mais um bocado e substituir uma pessoa. É esperar e ver. A verdade é que acho que naturalmente se vai nesse sentido. E já hoje em dia se utilizam muitos robôs nas fábricas e em diversas indústrias. Só aqui é um bocado de trocar a forma e o tornar mais humano. E acho que é isso que dá muito que falar. Mas eu agora voltando, eu estava a falar de duas coisas só ao início, que até me perdi um bocado. E outra coisa foi que eu estava a tomar conta, isso é a minha parte, o meu lado mais técnico, no equilíbrio que ele tinha. Se reparasse no vídeo, ele não fazia movimentos bruscos, nem que movimentos que criassem inércia ou... Sim. Para não cair. Isso certamente foi programado, pronto, foi para fazer aquilo, que ele via que ele acenava com a mão, fazia com as mãos para fazer que estava um bocado a dançar, e para fazer o seu show-off era o que ele tinha que fazer. Mas para show-off eu já via aquela empresa Boston Dynamics, que faz aqueles cães e pronto, tem a vantagem que são 4 patas. Eu chamei cães. Eles também têm um robô humano, não sei se já viste. Mas faz o robô deles, aquilo, será que era mesmo real? Aquilo é verdade. É verdade, eles têm um robô quando vejo como isto, humano. Eu vi o vídeo, eu já os vi a fazer parkour, a saltar, mas custa-me a crer como é que ele se equilibra. Porque é um processo mesmo. As pessoas não dão valor ao corpo humano, mas nós temos uma catrafada de músculos e só nos damos conta quando nos magoamos que é para que eles servem, mas temos uma catrafada de músculos que nos permitem manter o nosso equilíbrio, se nos damos conta. O equilíbrio não é só os músculos, tem a situação nos ouvidos, é bem mais complicado que isso, mas o corpo em si é uma máquina... o corpo humano é muito complexo em si. Muito perfeita. Mesmo, por exemplo, para não falar do nosso cérebro, que só o nosso cérebro é mesmo muito complexo, mas... Ainda hoje não sabemos tudo sobre ele. Nós tomamos por garantido muitas coisas e depois quando as empresas tentam fazer algo a replicar o que nós somos é muito complicado. Sim. Mas isso depois, eles com o tempo vai melhorando, porque mesmo este da Tesla não conseguia mexer a anca e depois acaba por conseguir ao longo do tempo, e mesmo ele, quem está a desenvolver, e mesmo ao longo do tempo, eles vão começar a usar os braços para equilíbrio, a andar, é que tem mesmo muitas variáveis. É um bocado de esperar para ver.
Mas uma curiosidade que eu também pensei e achei engraçado é, por exemplo, será que, como eles estão a usar a AI que também utilizam nos carros para reconhecimento e assim, será que no futuro quem não tem um Tesla com autopilot pode comprar este robô da Tesla e este robô vai conduzir o carro, ou seja, vai ser um autopilot. Nós temos um carro burro, entre aspas, em que temos um robô da Tesla que nos guia a nós, que é o nosso autopilot. Sim. Estava a ver o vídeo que me enviaste. Eu já o tinha visto. E acho curioso. Eu não tenho certeza se Como isto assim? é mesmo verdade. Não sei se não Isto é é feito mesmo, o vídeo. é uma representação dos robôs. Claro que eles, se calhar, imagina, ele foi programado para fazer isso. Sim, eu sei, mas eu fico impressionado com... eu até já vi vídeos de eles com pistolas. Mas Eu já vi sei um que vídeo foi do mesmo cão feito. com pistolas e a disparar e assim. Um cão desse. Acho que é a Xiaomi, é uma empresa chinesa que já replicou este robô do cão. A Xiaomi... Foi a Xiaomi, foi? Mas mesmo a Tesla teve muito tempo da apresentação a falar dos motores que eles usam para conseguir os movimentos todos. Acho que é 27 atuadores para conseguir os movimentos. E mesmo eles tiveram uma grande parte da apresentação foi dizer a mobilidade que eles conseguiram ter nos dedos e assim, para conseguir replicar o comportamento humano. Sim. Não, é uma pessoa que não perde tempo suficiente a ver quanto é difícil fazer o que o nosso corpo faz. O equilíbrio em determinadas situações, com pedras, com areia, é impressionante. Está a correr rápido neste vídeo. Para quem não está já a ver, estamos aqui a ver vídeos sobre o cão da Boston Dynamics e os primeiros protótipos, os ensaios que eles faziam para o equilíbrio, a empurrá-lo, pô-lo a correr, enfim. Mas pronto. Não sei se quer gostar alguma coisa. Eu agora só quero da Tesla. Ver o que é que vem a seguir. Se eles num ano já conseguiram ter um protótipo, no próximo ano se calhar o robô já corre. Certamente vai fazer alguma coisa mais. Isso vai. Se ele não conseguir comprar o Eu li Twitter, uma notícia um dia deste que supostamente ele ia ser comprar o obrigado a comprar, não sei se era por 44 bilhões de dólares, mas não sei se é verdade. Mas apareceu-me no Google News essa notícia. Eles foram, agora é um processo que passou para o tribunal. Só juridicamente é que ele é obrigado a comprar. E agora só os tribunais é que ele está a arranjar formas de se esquivar. Mas mesmo assim, mesmo se conseguir esquivar, acho que tem que pagar 1 bilhão, 1 milhão. Tem que pagar tem que abrir os cordões à bolsa. Mas pronto. Continuando. Vejo aqui na nossa pauta a sonda da NASA. Foi não sei se nossos ouvintes para defender o nosso planeta estão a par das novidades da NASA, mas eles fizeram um teste em que a sonda da NASA colidiu com um asteroide para proteger a Terra. Como é que isto foi? Na passada terça-feira, a NASA forçou uma colisão entre a nave DART e o asteroide Dimorphos, este que era do tamanho da pirâmide Gizé. O objetivo deste ensaio foi ensaiar o possível desvio de asteroides que viessem contra a Terra. Isto foi um sucesso, que eles conseguiram desviar o asteroide e acertar no asteroide a cerca de a uma velocidade de 24.000 km por hora e conseguiram desviar a sua trajetória. Nós vamos deixar na descrição um vídeo do momento de embate em que vemos a nave a aproximar do asteroide até que ficamos sem imagem. Por acaso, é mesmo, a mim faz-me pensar, ver aquilo e ver todas as rochas no asteroide e a forma, é esquisito imaginar. É como quando uma pessoa vai viajar e imagina como é que é o sítio, mas só quando está lá é que realmente percebe, mas é muito esquisito. Que se faz uma imagem. Sim. Ainda bem que conseguimos fazer isso, porque a história diz que os dinossauros... Sim, supostamente a partir de 10 km, um asteroide de 10 km já é suficiente para nos aniquilar. De 10 km de diâmetro já é suficiente para nos aniquilar. E que foi o que aconteceu aos dinossauros. E então é bom da NASA fazer estes testes, porque agora
como foi um sucesso e desviaram a trajetória, se fosse contra nós já sabíamos que tínhamos essa proteção. Mas supostamente, para quem está a ouvir, não sofre de ansiedade, porque a NASA simula todas as trajetórias de asteroides à nossa volta e eles conseguem prever nos próximos 100 anos, e nos próximos 100 anos não vamos morrer em princípio, por isso estejam à vontade. Estamos salvaguardados. Mas é importante ver que a humanidade faz progressos para nos preservar, e que o facto de a NASA, tudo que a NASA faz, as pessoas às vezes não têm noção, mas muitas coisas foram criações da NASA que foram para a utilidade pública, que todos utilizamos. Muitas descobertas, inventos. Sim. Para ainda continuar no assunto da NASA, a missão Artemis sofreu mais um contratempo. Eles iam descolar e tinha um furacão gigante que ia passar pela plataforma, então tiveram que cancelar. Para quem não sabe, a Artemis tem como objetivo de pousar a primeira mulher e o próximo homem na Lua em 2024. E aqui já vai ser na Artemis 3. É curioso porque da NASA escolheu o nome Artemis, que Artemis é a deusa grega ligada à vida selvagem e à caça, e que mais tarde também se tornou associada à Lua e à magia. E esta era filha de Zeus, e quem que era o irmão dela? Era o Apolo. Ela é irmã gêmea do Apolo, que foi a antiga missão da NASA de ir à Lua. Manter na família, manter as ligações. Esta missão Artemis é a primeira, como não vai ter seres humanos, devido para verificar se ela consegue pousar em segurança na Lua, se consegue voltar em segurança, para testar todas até as radiações. Este primeiro teste terá a bordo 3 manequins em trajes espaciais. O engraçado é que estes são chamados de Comandante Munikin Campos, Helga e Zohar, e estes carregam detectores de radiações para descobrir quanta radiação os astronautas podem ser expostos durante uma viagem à Lua. O manequim Zohar estará vestido com um colete de proteção que os humanos, quando forem, usarão também. Mas é curioso. O curioso é que uma pessoa não tem noção do tamanho de um evento destes. Ou melhor, as pessoas certamente têm, mas estamos a falar de 2.000, acho que são 2.608 toneladas, salvo erro, para uma altura de quase 100 metros. Da fala do foguetão. Sim, sim. E que o facto de terem adiado a descolagem no seguimento do tornado, lá da tempestade que eles têm, são os caminhões gigantes que todo um aparato que tem que deslocar a nave de, acho que são 6 ou 7 km, e depois no armazém, onde ela vai estar salvaguardada da tempestade, eles têm que rever toda a nave, reapertar todos os parafusos, rever tudo a nível de segurança, a nível da estrutura, porque o mover tanta tonelada e esforço das estruturas implica folgas, implica pronto, tem que rever, e o mesmo processo tem que repetir quando voltam a meter a nave para descolagem. Isso, segundo eu ouvi, acho que eles vão estar previsto até antes do final do ano. Sim, por volta de novembro. Nova tentativa. Sim, e temos de ver a quantidade de milhões que está investido na nave. Imagina, se for um descolar e algo acontece devido, por exemplo, um parafuso estar desapertado. Sim, eles para a descolagem é como na aeronáutica, tem checklists para controlar, para preencher antes de esta descolar. Missão é para nós conseguirmos fazer uma base o objetivo é fazer uma base na Lua, para depois ser mais fácil as viagens para Marte. Fazer um ponto intermédio. Pois, okay. Um dia destes vi uma notícia, uma entrevista, que perguntaram ao Elon Musk se ele achava que na vida dele ainda ia conseguir ir a Marte. E ele disse que sim. Não, que percentagem é que ele
achava que acreditava que ele ainda ia a Marte. E ele disse 75%. Eu achei muito confiante. Ele é... Pois, mas isso é, Sim, sim. é o Elon Musk. Ele acredita muito no... Ou melhor, vai-nos acreditar no que diz, mas temos que medir as palavras quando ele as diz, porque toma um pequeno atraso. E isso várias vezes vimos nas produções, seja nas linhas de montagem na Tesla, seja em O Roadster, que a ele Cybertruck, fez, enfim. a Tesla Truck, Pronto, ele é o engenheiro. Já nem ia falar disso a todos. Solar City. Mas ele é o engenheiro do Agora marketing. por acaso. É bom, mas é bom no que faz. É. Para ter sucesso, tem de ser um bom E comunicador. mesmo ele, por exemplo, Isso, ele- neste evento que houve da Tesla, o mais recente que falámos do robô, o que ele quer é arranjar mais investidores para investir neste projeto. Ele tem de vender um bocado o que está a fazer. Porque isso, dinheiro acelera o processo. Sim. Tão simples quanto Mas vamos isso. ver, ainda vamos a Marte visitar. Eu vejo-me dificilmente a meter os Eu pés gostava numa de fazer, nave. como há aquelas viagens Passando. gravidade zero, que também gostava de experimentar. Também gostava de experimentar como aquela da Amazon, do Jeff Bezos. Até gostava de experimentar. Sim. É uma experiência de uma vida. Podes- Para a gravidade, exatamente. Mas podes experimentar aquela viagem de avião, que eles fazem aquela curva elíptica que ficas, acho que é 1 minuto e meio em Eu suspensão. gostava de experimentar isso. Também gostava de experimentar aquelas ventoinhas, que é algo parecido. Essa também eu gostava. Sim, estou a ver o que estás a falar. Estás lá, o sentimento de estás a voar. Sim. Isso deve ser muito fixe. Yeah. Mas pronto, seguindo um bocado as notícias, temos... O que é que temos aqui? Acabou. Já parece que acabamos Tem que por ir hoje. avançar. Obrigado a todos. Estamos a brincar. E agora, da Lua e até... Porque Vir da Lua para a Terra. o Jeff Bezos... Sim, mas o Jeff Bezos também tem essa ligação de querer ir ao espaço. Com a... Como é que se chama a empresa deles? Blue Origin. Blue Origin ou Bluebird. Tem os mesmos interesses. Estão engatando agora para a Amazon de uma forma bastante mal engatada. Tens isso. Foi uma boa aterragem. Não. Foi como os Foi. foguetes da SpaceX, que deu para recuperar. Deu para recuperar. Então, falando da Amazon, falando do espaço, podemos falar da Amazon. E só para saberem que a Amazon, como boa empresa de vendas, criou o Prime Day para vender a mais. Assemelha-se a um Black Friday, outro evento comercial muito popular na América. E como se o não bastassem, criou um segundo. Porque o primeiro Prime Day era ali por volta de junho, julho. E agora voltou a criar um novo evento, um novo Prime Day, agora para o final do ano. É daqui 10 dias. Dia 11 e 12 de outubro. O outro foi em julho. E para quem não sabe, Prime Day é um dia em que a Amazon mete descontos agressivos no site deles, onde se faz bons negócios. Agora aconselho a dar, se têm intenção de comprar alguma coisa, tentem seguir os preços antes para não serem enganados. Há uma extensão que eu uso para a Amazon que se chama Keepa, que tu instalas e depois consegues ver o histórico do preço. Eu até, por exemplo, na altura quando queria comprar os fones, eu coloquei que, por exemplo, abaixo de X preço, e ele manda-te um e-mail a dizer o produto está neste preço. Por exemplo, quando é uma flash sale e assim é bom para esses momentos. Uma notificação. Mas pelo que parece, Também tenho, mas não é... foi propositado ser agora em outubro. Não se sabe se vai ser repetitivo, mas foi propositado ser agora nisso de outubro. Porque nesta altura normalmente as vendas estão mais paradas, porque temos a Black Friday em novembro e é uma forma de dinamizar. incentivar o consumo agora em outubro. E a ideia da Amazon foi também combater os desafios económicos que o mundo neste momento atravessa, como a inflação, o aumento das taxas de juros e a potencial recessão, que os Estados Unidos dizem que não estamos em recessão,
que não vamos estar. Sim, sim. Eles até tiveram o evento, apresentação de novos produtos, a semana passada ou há 2 semanas. Sim. E onde apresentaram, eles, foi como o ano passado também eles largaram tudo, não tiveram medo. Eles também é uma empresa que eles experimentam tudo, lançam tudo e mais alguma coisa para o mercado e a ver o que pega. Tudo com a Alexa, tudo montado à televisão. Isso para resumir, este ano lançaram televisões, novas colunas altifalantes Echo e acho que nesta versão servem com extensores do Wi-Fi. Isso na gama Hero que eles compraram de routers. Curioso que eu estava a explorar o da TP-Link, os Deco, que também são extensores do Wi-Fi, e os Deco M9 Plus já vem com a Alexa também. Eu fiquei impressionado, assim, uma marca externa. Suportar a Alexa. E agora que tu disseste isto, eu lembrei-me, olha, eles lançaram este produto e já existem assim produtos no mercado, não tinha noção. Uma das coisas que eles fazem, e pode ser bastante discutível, é que eles pegam e veem produtos que têm muito sucesso de vendas, replicam-no e vendem-no eles. Portanto, é assim. Sim. Uma forma um bocado... Eu tenho um tapete para usar na standing desk, que é para aguentar mais tempo de pé, para não ficar fatigado muito rápido. E supostamente há um que é muito usado, que custava 200 e tal euros. E a Amazon viu que aquele tinha muito sucesso e fez uma réplica, e agora vendem a réplica a menos de metade do preço, e agora tu vais lá à Amazon e é dos mais vendidos, porque faz um bocado o que o outro faz e é muito barato, porque eles depois fazem em grande escala. Pois. E o que a Amazon tem feito é atacar tudo que é mercados. Eles compram... Quando diz atacar, estás a falar em comprar? Comprar empresas, fazer aquisições. Compraram a iRobot, a Ring, fazem muitas aquisições agora com o Prime Video naqueles torneios de ténis, Premier League. Eles estão... Pronto, têm muitos milhões, estão a ir de forma agressiva. Mesmo nos produtos que eles lançam, todos os produtos da Alexa, às vezes fazem um bocado de pensar também a abordagem que a Sony, por exemplo, tem ou a Xbox, a Microsoft, com as consolas, que eles não ganham dinheiro no produto, mas depois no que vendem, e eles aqui querem meter a Alexa em todas as casas, e depois há muitos serviços que estão anexados à Alexa e que eles vão fazer ganhar dinheiro e estudar as pessoas, as casas. Sim. Tu agora fizeste-me lembrar as impressoras, porque as impressoras é que fazem muito isso, que às vezes até perdem dinheiro na impressora e depois ganham com os tinteiros. Sim, pagas mais caros os tinteiros do que as impressoras. Então, fica um bocado descartáveis. Eu uma notícia, que acho que era a HP, que estava a tentar arranjar uma forma de ver quando a pessoa encheu o tinteiro, mas não comprou da HP. Isto é, não conseguis encher o tinteiro ou usares uma marca sem ser HP. Sim, eles já tentam quando metes um tinteiro não compatível, dá ali 1000 alertas e se calhar o utilizador comum fica aí, vou estragar a impressora. E se calhar podes ter que fazer mais limpezas, mais manutenções, mas a verdade é que um tinteiro reciclado fica-te muito mais barato. Mas isso dos tinteiros, mesmo no ramo profissional, impressoras a laser, são ovos dourados. Eles ganham dinheiro sem fazer nada. Sim. Um sítio que eu estava à espera que a Amazon entrasse e finalmente este ano eles entraram foi no mundo dos e-ink. Nós já sabemos que a Amazon já tinha o Kindle já há 15 anos e é um grande sucesso da Amazon, um dos maiores, que para quem não sabe, um Kindle, quando vocês veem uma pessoa a ler num tablet com ecrã branco, isso é um Kindle. Já pode ser
outra marca, mas normalmente até se chama Kindle a todo. É como quando se chama só os tablets iPads. Yeah. É esse ponto. Mas um Kindle basicamente tem um Popularizou. ecrã. Se popularizou. Mas o Kindle tem um ecrã ink. O que é um ecrã ink? É um ecrã que não emite luz. A ideia é ser muito idêntico ao papel. E qual é a vantagem? Por exemplo, à noite podemos estar a ler na cama e assim, que não vai afetar o nosso sono. E também só gasta energia quando atualiza. Então a Amazon este ano entrou com o Kindle Scribe, que é um género de um Kindle em que vem com uma stylus. Isto é uma caneta em que se pode tirar notas, e a ideia é que pareça que estamos a escrever em papel. E, o feeling, sim. Neste mercado já existe a Remarkable, o Paper. É um mercado que se está a desenvolver. Sim, é um mercado ainda muito novo, e os produtos acabamos por gastar 500 e tal euros. Apesar que agora a Amazon entrar com este produto, o preço base acho que está nos $339, mas ao comprar os acessórios e assim, também vamos perto dos 400 e tal, 500. Mas o que isto é bom é porque agora a Remarkable e as outras marcas têm esta concorrência da Amazon. Esperemos que não os abafe completamente, mas o facto da Amazon produzir em tão grande escala vai fazer baixar os produtos dos ecrãs e assim para todas as marcas, e daí os preços em princípio também vão baixar, o que é bom para o consumidor. É feita a concorrência. A ver, vamos. É esperar para ver. Se calhar ainda vou comprar pela primeira vez. Eu já estou a vê-los por volta de 2 anos, só que nunca senti a necessidade. Eu normalmente tenho um caderno comigo, mas é uma forma de ter tudo junto e de forma digital. É forma digital. Tu estavas é um digital no Remarkable, não era? É um Remarkable, sim, mas é um digital que é digital, mas parece que estás analógico, mas é digital. É uma espécie de híbrido. Sim, e o Kindle, o que eles têm como base é livre de distrações. Porque, por exemplo, nós nos telemóveis e nos iPads e nos tablets, nós temos muitas notificações e estamos sempre ligados. A ideia do Kindle e destes os Kindle Scribe para escrever e assim, não é isso. É ser mais uma ferramenta de tirar notas, de escrita. Por exemplo, estamos a ler um livro para sublinhar, para escrever uma nota no livro. Sim, mas a utilidade é para fazer notas. Se tens de fazer notas, elas têm que ser guardadas no Google, numa cloud qualquer. Sim. Portanto, acaba por ser tornar um bloco de notas digital. Sim, por mais que se queira guardar a experiência próxima do escrever à mão. Sim, que depois até os ecrãs costumam ter, não é uma textura de vidro, costumam ter uma própria textura para imitar o papel. Enquanto estás a escrever, parece mesmo que estás a escrever em papel. Em papel, pois, para querer mesmo chegar a esse ponto. Replicar o feeling. Sim. Do papel. Mas pronto, já vamos com mais de meia hora. Se calhar vamos tentar acelerar um bocado nestas últimas notícias. Sim. Já temos algumas realmente para comentar. Dada a situação desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a situação da energia, já aqui abordámos o tema que na América já andam a cortar a luz durante algumas horas por dia, todos os dias no caso, e o governo anunciou que algumas medidas a tomar agora para o Natal para poupar um bocado de energia. Vimos aqui a iluminação decorativa, a evitar. Sim, supostamente vai ser um bocado como nós tínhamos o recolher obrigatório na altura de Covid. Agora só se vai poder ter a iluminação interior e exterior num período de tempo, e de 6 de dezembro a 6 de janeiro os períodos vão ser ajustados das 6 à meia-noite. E claro, e tudo que for iluminação vai ter um limite, mas claro, se for se causar perigo não ter iluminação, não vai ser desligado. Não vou desligar. Por acaso é uma coisa, eu não sei se ainda é o caso, não sei se ainda é o caso em Portugal,
nas lâmpadas de rua, a iluminação de rua durante a noite. Ainda fica ligada. Fica, mas ultimamente vê-se muito eles a mudarem para luzes LED. Ok, Por acaso neste já último alguma ano e no ano passado tenho visto, mas ainda ficam ligadas durante a noite, Porque sim. aqui na Suíça e na Alemanha também já reparei que é assim. Na França, né, acho que não. A luz de rua simplesmente entre as aldeias é desligada. Não está ligada durante a noite. Então, imagina a partir da meia-noite ou 1 da manhã desligam. À noite é desligada, é tipo a partir das 10, 11 da noite está desligada. Isto nas ok. ruas, tipo nas ruas, eu estou-te a dizer que está desligada, mas há ruas que não têm sequer luz, não têm candeeiros. Por exemplo, eu tenho aqui uma reta entre esta freguesia e a próxima, e é uma reta para aí com 2 km, que eu até faço a correr, portanto sei que são mesmo 2 km, não tem luzes. E é uma coisa que em Portugal vejo luzes candeeiros em todo lado e acho um desperdício, mas só depois de vir cá é que veio a ideia de me questionar relativamente a isso. Sim, mas aqui em Portugal não podes já andar 2 km ao escuro, senão não chegas inteiro. ainda não é bem assim, mas Estou a brincar. nossos amigos brasileiros vêm para cá e falam-nos histórias bem piores. Eu, por acaso, recentemente interajo com muitas pessoas brasileiras e eles dizem isso, que aqui sentem-se, não querem voltar porque aqui sentem-se seguros. Pois. Pequena parte, fui assaltado 5 vezes. Portanto, não temos todos a mesma experiência. Das quais uma vez já fui abordado pessoalmente e das outras 4 foi o carro. Se calhar o problema era o carro. Se calhar. Estou a brincar. Ainda o tenho. E agora não é assaltado. Se calhar era mesmo eu. Mas pronto. Mas por acaso, até agora, eu nunca... Agora não quero dizer isto porque agora acontecia, mas nunca tive assim uma situação, ainda bem. Mas tocar na madeira, bater na madeira. É. Mas pronto. Ainda ligado à eletricidade, eles em Portugal vão suspender a produção hidroelétrica em barragens a partir de hoje, devido à seca, para encherem, para gerarem energia para abastecimento. Sim. Eles também Seno. vão recomendar no inverno ter uma temperatura nos edifícios de 18 graus e no verão de 25 graus. Para gastar menos energia. Por acaso vamos ver onde é que isto vai chegar, porque realmente antes foi o Covid, agora tem esta situação da guerra e das crises pelos materiais, pela falta de energia, pelas consequências. A recessão, os juros da inflação. habitação que agora estão ridículos. Pronto, isso dos juros foi uma situação nunca igual, nunca se teve juros negativo. E já estávamos assim há anos, efetivamente. Foi mesmo uma situação histórica. Agora, antes disso acontecer, nunca se pensou que pudesse ter juros negativos. Eu ainda me lembro do tempo dos nossos pais, que só por teres dinheiro no banco pagavam-te juros mais de 5%. Portanto, e agora para teres isso tens de virar para a bolsa ou para fazer investimentos. Mas algo que nunca nos ensinam é essa parte, a literatura económica. E agora que investiguei mais por causa da bolsa e para saber o que fazer com o meu dinheiro, é que percebo o que é que os bancos fazem com o dinheiro que tens lá. Que basicamente os bancos com o teu dinheiro geram dinheiro. Exatamente. Precisas de farinha e água para fazer pão. Sim. Mas pronto. Avançando, parece que a app Stay Away Covid chegou ao fim. Os seus criadores avisaram que é hora de desinstalar. Acabou o Covid. Festejaram. O Biden disse e agora Portugal apoia. Curiosamente, para falar alguns números sobre esta aplicação, ela estava prevista para haver 6,5 milhões de pessoas a instalar e a usá-la,
mas o valor ficou bem longe desta meta. 2,5 milhões de downloads. Fogo. Diferente. A aplicação teve um custo de perto de 400 mil euros e muitos consideraram que era um valor demasiado elevado para o serviço que ia prestar. Agora, isso é uma questão um bocado relativa. É um assunto que não gosto muito de opinar, porque pessoas morreram, outras que nem tiveram, que não pensam que não Não existia. houve recentemente um problema, não é problema, já aí na Suíça devido às vacinas. Sim, esta semana, ou a semana passada, tiveram que deitar fora 10,6 milhões de vacinas Moderna, porque estavam a atingir a data de validade, o que representa meter no lixo tambosto. 280 milhões de francos, mais ou menos equivalente a 293 milhões de euros. Que poubelle, como diz os franceses. Mesmo. E realmente deu muito fez um bocado de barulho aqui nos mídia, que é os nossos impostos. E no caso presente, os meus também. Mas pronto. Vamos dizer que é passado, que ainda bem que está atrás e que as coisas melhorem. E que esta história também da guerra siga pelo mesmo caminho. Mas é curioso que, como nós já falámos aqui, que os avanços tecnológicos costumam acontecer nas guerras, quando se passa por dificuldades, e agora que até podemos deixar isso para outro episódio, que é refletir o impacto de Covid no tempo atual. Porque muita coisa mudou, por exemplo, o trabalho híbrido, a forma como as pessoas trabalham, a forma como as pessoas interagem, muita coisa mudou. Forçou um avanço tecnológico que certamente iria acontecer em 2, 3, 4, 5 anos e acontecer em meses. Empresas muito grandes tiveram do nada reagir a uma situação inédita, ter as pessoas em casa, pronto, as pessoas sabem, não vamos voltar à história. Sim, mas para pegar, por exemplo, a notícia anterior que tu referiste de querem reduzir o consumo de energia, o próprio Estado já aconselha a fazerem teletrabalho, tanto nas escolas como no emprego, para combinarem de vez em quando fazer teletrabalho, trabalho remoto, para poder não ter o aquecimento do edifício completo, que normalmente consome muito. Pois, porque já têm a casa quente, então aproveitar a ficar em casa e assim escusam de aquecer o edifício para onde eles vão trabalhar. Seria apesar uma boa... que eu não tô, a logística disso deve ser um bocado esquisita. Imagina como é que tu fazes isso. Marcas que quintas e sextas ninguém pode ir à empresa. É um bocado esquisito, pelo menos eu falo na minha área. Eles têm que definir realmente um calendário para as pessoas, porque se forem dois e tiverem que aquecer o imóvel porque dois se lembraram de ir, ou que se enganar, acho que é assim, que hoje não era para ir. Então leva um casaco. Claro. Aí é que era mais complicado, que iam bater o dente. Mas falando disso do teletrabalho, havia isso muito ao início, essa discussão de ter a eficácia metida em questão. Há eficácia e há uma questão de confiança, mas tirando a confiança, pondo a confiança de lado, havia no início essa grande discussão da eficácia, da produtividade das pessoas, e penso no primeiro tempo até as pessoas para mostrar que sim, e até porque a verdade é essa, não tens ninguém para falar. Se tiveres o mínimo de disciplina, eu vejo por mim próprio no trabalho, e toma café com este e dá duas tretas e atravessa a empresa para diz olá às pessoas, e as pessoas perguntam como é que vai, e vai assim, vai assado, mais 2 minutos. E pronto, isto para resumir, em casa não tens ninguém para falar, ou melhor, não deverias ter. Então a produtividade dizia-se e era melhor que no trabalho. Mas aqui há dias falei com uma colega de trabalho, que o pai dela trabalha numa grande empresa de segurança aqui na Suíça, e eles ainda têm uma grande parte das pessoas que estão a fazer teletrabalho. Tem uns que ainda
assim ficaram, pronto, tomaram gosto e é prático para levar as crianças à creche, etc, etc. Mas que ele reparou que a produtividade tem vindo a decair, que as pessoas estão menos produtivas do que antes. Portanto, sim, na minha experiência pessoal, que também já fiz teletrabalho, eu acho, para mim o melhor é fazer híbrido. Tanto fazer, por exemplo, 2 dias no escritório e 3 dias em casa. Porque o convívio faz muita falta, e quando nós estamos no escritório também muitas vezes é quando aprendemos mais, porque também é quando, por exemplo, uma pessoa que tu trabalhas diariamente vai a passar no corredor e tu falas sobre o que estás a fazer e até falas que problema estás a ter, e a pessoa do nada partilhou uma experiência dele, e depois quando reparam já falaram 20 minutos ou 30 sobre aquele tema, e tu aprendeste a experiência que ele já teve no passado, e se estivesse em casa nunca na vida ele ia passar e ia perguntar se estava tudo bem ou assim, ou ia começar esta interação. Alimenta a máquina, e o facto de ter pontos de vista diferentes ajuda-te a refletir de forma diferente, e até faz-te pensar em coisas que não terias pensado. E sim, muitas e vezes... mesmo para conhecer a equipa, tu só realmente conheces a equipa, por exemplo, é nos almoços, quando estás a almoçar, que falam sobre a vida pessoal, sobre o que está a acontecer. E se estiveres em casa não vais fazer uma chamada Teams enquanto estás a almoçar com a tua equipa. Exatamente. Pelo menos eu nunca fiz, por sim, acaso. Sim. Mas eu partilho também esta ideia que um misto entre ter dois dias na empresa e 3 em casa, ou vice-versa, era um bom compromisso, e eu até via de uma forma motivadora mostrar que a empresa é moderna, por um lado, e até no contrato, quando estás a ser contratado, tens essa possibilidade, porque permite-te arranjar de organizar a tua vida pessoal. E Sim. isso ainda dá mais valor quando tens família, quando tens crianças, quando tens uma organização mais complicada, não desvalorizando as pessoas que são solteiros, não é? Portanto, aproveitem, há mais tempo. E uma pessoa não sabe. Mas eu sinto mesmo, por exemplo, eu sabia que não sou obrigado a ir, só psicologicamente sinto-me mais livre. Sim. Sim. Não é, imagina, eu quando vou à empresa é porque eu quero, eu não me sinto obrigado a ir. Isso faz-me sentir bem, faz-me ter até ter mais rendimento. Mas nem todas as áreas permitem o fazer. Atenção, há muitas áreas que realmente não me permitem, ponto. Agora as que permitem, acho que vejo uma boa coisa. Mas as próprias empresas, a Apple e etc., eles já tendem a forçar as pessoas a voltarem ao escritório. Então, sim, mesmo a Tesla queria fazer as pessoas voltar. E a Tesla até fez a abordagem de uma forma relativamente agressiva. Sim. Mas pronto. Vamos agora então, até para acabar, e até porque os sujeitos mais importantes já cobrimos, notícias rápidas. Processadores da Intel 3ª geração, houve um leak, apareceu o Intel Core 13ª geração na Amazon com o preço, e isso foi a surpresa. Não são nada baratos. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Continuam a ser os melhores em single thread, mas também não se esperava menos. E tem desvantagem para os da AMD em termos de consumo, não é? Sim. Mas pronto. E o Mark Zuckerberg e a sua querida Meta, desde o início do ano, ou melhor, Mark Zuckerberg não é já não está no top 10 das pessoas mais ricas da América, e desceu graças à queda livre que a Meta está a fazer desde o início do ano, onde esta perdeu 60% do seu valor na bolsa. E então o nosso querido Mark aproveita para virar a coisa a favor dele, a dizer que já não tem monopólio,
que não é uma empresa que tem um monopólio, dado ao que perdeu na bolsa, a posição de monopólio já não é justificada, porque existe aquela história de separarem as empresas, porque elas, em termos de comunicações entre mensagens do Facebook, o Instagram, o WhatsApp, ele tem as todas, portanto está, é uma situação um bocado delicada, mas ele não perde, não lhe falta criatividade e imaginação para utilizar tudo, seja bom, seja mau, que ele agora, a verdade é que ele perdeu 60% do valor da fortuna dele, porque uma grande parte dela é de ações. Eu agora, quando ouço falar de Zuckerberg, nunca é boa coisa. E ele é maioritário na empresa, na Meta, a informação. Por acaso, a fama dele dos anos para cá, e resultado da forma agressiva e de um jovem destemido, se formos a criar uma imagem, que a abordagem que ele tinha na empresa e contra tudo e todos, até o slogan que eles tinham eram, não sei se lembram, eles tinham o slogan que era Go Fast, Break Things, que vamos depressa partir de coisas, uma forma abrupta de fazer as coisas, e até mudaram agora com o nome da Meta, mudaram o slogan deles, mas não me estou a lembrar disso. Mas sei que eles mudaram esse slogan e que até hoje, ou melhor, hoje em dia, dos anos para cá, não tem ido ao favor deles. Eles têm uma imagem, e até em inúmeros podcasts e pessoas da tecnologia que falam sobre Facebook, eles têm uma fraca imagem, têm uma fraca reputação. Mas pronto. E em termos de assuntos, e então, avançando, que eu por acaso, quando falaste de notícias rápidas, temos duas, não vai dar muito o que falar. Mas tentando agora respeitar o facto de notícias rápidas, e aí deixando o Mark resolver o problema da fortuna dele. Baterias de alguns smartphones Samsung estão a inchar. Serão novos problemas de explosão? O que pensas? Não, pelo que parece, quando o telemóvel não está a ser usado, o eletrólito das baterias poderá estar a evaporar demasiado rápido. Por isso, já sabem, ouvintes, se tiverem telemóveis parados em casa, pode ser perigoso. Levem-os aos sítios respectivos para reciclar. Pois é, eu já tive a experiência até com powerbanks e telefones parados e fiquei até com a sensação de parar a morrer. E até esse ditado. Mas que os telefones, as baterias começavam a inchar, o telefone ficava até com tablets. Mas pronto, é um efeito da tecnologia em si, e não da Samsung. Mas pronto. Sim. Vamos agora começar as notícias rápidas. Se falarmos da Samsung, agora podemos falar um bocado da Apple. Desmontagem do Apple Watch Ultra confirma que ele é robusto, mas não é fácil de reparar, segundo a Fixit. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, tipo. Não. iPhone 14 não vende bem, ou melhor, não vende tão bem quanto o nosso querido amigo Tim Cook esperava. Ele já reduziu a produção. Realmente ele chegou com um preço bem mais alto. Isso foi naturalmente devido à inflação do euro face ao dólar desde o início do ano, que subiu 16%. E não quero desculpar o time, mas sei. A Apple fez alguns esforços para não aumentar tanto quanto poderia ou deveria. Portanto, porque é facto que o euro face ao dólar perdeu muito valor. Então o iPhone 14 deste ano, ainda para mais em termos de especificações, mesmo processador, mesmo design, umas pequenas melhorias de câmara e a ilha que dança não fazem ser um bom negócio hoje. Mais vale comprar um iPhone 13 que tem as mesmas especificações e estará mais barato. E
curiosamente, eles costumam baixar de preço e este ano o 13 não manteve. Portanto, prosseguindo as notícias rápidas, a Rússia foram gravadas imagens de satélite que mostram russos a tentar fugir do seu país. Nada a dizer. Estão em guerra, compreensível. Sim. Um engenheiro mostrou a omnipresença das câmaras nas vilas. Ele conseguiu, através de um pequeno pedaço de código, sem querer relativizar o código, mostrar as imagens das pessoas que fizeram selfies no Instagram e então ele fez um vídeo das pessoas, a imagem que tiraram e o número de vezes, ou melhor, as cenas que fizeram para tirar essa selfie. Isso só nos demonstra, para a informação ele utilizou câmaras abertas da cidade de Nova York, salvo erro, e a aplicação era EarthCam. Vamos pôr no link, se nos esquecermos. E então só nos demonstra que qualquer um acede à informação que está pronto, é uma questão de privacidade, confidencialidade das pessoas, porque ninguém assinou nada para ser exposto assim. Sim, eu por acaso vi e é engraçado ver a pessoa a fazer poses e depois tem uma pessoa a tirar foto aninhada. Por acaso achei piada. É aquelas fotos que são fotos naturais, como todos sabem, demoram 10 minutos a ser tiradas. Sem filtro. 36 ângulos, sem filtro. É. E, voltando à Rússia, Edward Snowden é nacionalizado russo. Foi todos estes anos que ele lá está. Ele realmente fez... Não tenho muito a acrescentar. O que ele fez é louvável, mas efetivamente está a pagar um bocado o preço. O Bitcoin está com dificuldade em tornar-se mais verde, diz o estudo. Combustíveis fósseis alimentam 62% de mineração de Bitcoin. Engenheiros criam câmara subaquática sem fio e sem bateria, alimentada por som. Hospitais e universidades podem pedir instalações 5G. É oficial, a Google encerrou o serviço de jogos Stadia e Microsoft lança Surface Laptop SE por apenas $299. Não sei se tens algum comentário a fazer num destes tópicos, senão podemos avançar. Não estava à espera que a Google encerrasse o Stadia. Porque agora, como se vê, as pessoas já optarem mais pela computação na cloud, e como isto basicamente é isso, tentar jogar, mete a computação num servidor e só deixa uma internet rápida o suficiente e nem notas a diferença. Não estava à espera, mas se calhar com tudo está a acontecer, não conseguiram ter o sucesso que pretendiam. Mesmo os engenheiros que estavam a trabalhar no Stadia nem foram avisados, nem nada. Foi muito de repente. Por acaso, eu fiquei de facto também muito surpreendido, porque pareceu ser a tendência até que todos estavam a fazer. Microsoft, havia boatos da Netflix também se poder lançar, e aqui a leitura que eu faço só demonstra que o fazer em si, dado o Google tem muita experiência com os servidores, não será assim tão fácil quanto parece. E depois o que certamente não ajudou foi o facto das pessoas terem que pagar os jogos, porque os serviços de streaming de filmes, nós pagamos a mensalidade e vemos filmes sem comprar os filmes, e aqui neste caso tinhas para comprar os jogos. Pronto, realmente fica, não ajudou muito à história. O que estavas a pagar era o poder computacional e não o serviço de poder jogar. Exatamente. E fiquei efetivamente surpreso com a notícia. A ver, vamos se os outros vão seguir, o que é que a Microsoft vai fazer, o que é que isto vai dar. Mas realmente pareceu uma tendência. O que de facto não, pelo menos para o Google, foi mais um serviço que ele iniciou e que cancelou, como tantos outros.
Se calhar foi a Covid, a guerra, a inflação e não teve o sucesso que estava à espera. Mas pronto. E é assim, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Obrigado a todos. Obrigado por nos ouvirem mais uma vez. Espero que tenhamos trazido as notícias de uma forma agradável. Relaxada. E qualquer coisa podem contactar por e-mail tecomolho@gmail.com. Também podem mandar mensagem e seguir nas redes sociais @tecomolho. No Twitter, Instagram, YouTube. E é isso. Espero que tenham gostado. E até uma próxima. Sim. Tenham uma boa semana. Boa semana.